Então fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Pedro Henrique Acorce, eu sou analista de investimentos e no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre as ações da Asas, que já estão caindo quase 60% nos últimos 10 meses e a ação não engrenou, só deu coisa errada desde a fusão entre a Arezzo e o grupo Soma. Para piorar, na sexta, com a saída de mais um executivo, as ações fecharam o pregão caindo quase 11%. E aí a dúvida que fica é se está em um preço que virou oportunidade de investimento ou se as ações vão ficar caindo. E no vídeo de hoje a gente vai descobrir tudo isso, vamos entender o motivo da queda, o porquê que a fusão só ficou no papel e as coisas não passaram para os resultados, e entender, mais importante do que tudo, se os preços atuais já estão interessantes para pensar em ter o papel em carteira. Antes de começar o vídeo, eu quero fazer dois convites para vocês bem rapidinhos. Primeiro é para participar lá da comunidade gratuita no WhatsApp, compartilho muito conteúdo legal, então análises de ações, oportunidades que eu acho interessantes no mercado, insights e visões de mercado, várias dicas que eu aprendi nessa trajetória como investidor. É muito conteúdo, todos os dias estou postando e são coisas que podem ajudar você a melhorar o seu desempenho na bolsa. E o segundo é para você que já me conhece e quer ter acesso a tudo que eu produzo. Eu, em parceria com a Bandorf Research, criei o melhor e mais completo hub de conteúdos de ações, fundos imobiliários, Fiagro e FIINFRA para a pessoa física do Brasil. A gente criou algo para revolucionar o mercado e para você ter uma cobertura que antes só estava disponível para as grandes instituições financeiras. Lá você tem acesso a 5 carteiras recomendadas, todas elas batendo com força os índices de mercado. Inclusive, carteira de ações e dividendos nos últimos 15 meses está com um desempenho incrível de quase 75%. Quase 5 anos de renda fixa com ações razoavelmente defensivas. Lá você tem acesso a uma cobertura de centenas de ações e fundos, dezenas de relatórios complementares enviados todos os dias, passando uma visão completa de todo o mercado pela ótica técnica e fundamentalista. Lá você também tem acesso a todas as minhas visões e o que eu estou enxergando para o mercado, operações e, mais importante que tudo isso, um contato direto comigo, sem intermediários, para você tirar todas as suas dúvidas e para também solicitar análise de ativos e até mesmo da sua carteira, se você quiser, algo totalmente individualizado. E o mais legal de tudo é que está no menor preço que pode chegar. A partir de R$ 35 por mês, dá menos de R$ 2 por dia, você tem acesso a tudo isso, se você ainda fechar nessa semana, última semana de oferta aqui no Acorce Investing Premium. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Costumo dizer que nada cai 60, 70, 80% sem nenhum motivo. E aqui com a Asas, pessoal, não é diferente. Para a gente conseguir chegar a uma conclusão se os preços atuais estão baratos ou estão caros, a gente tem que entender o momento e tudo o que aconteceu para levar a empresa a chegar ao lugar que ela está hoje e entender se ela consegue sair daí e quais os números que elas vai entregar para frente. Então a gente tem que retomar um pouquinho no tempo para entender o que levou as ações da Asas até esse momento, né? A Asas ela é uma empresa razoavelmente nova, né? Ela é criada em 2024 por meio aí sim da fusão de duas empresas com décadas de existência, né? E duas empresas muito grandes e referências no setor de vestuário, a antiga Arezzo e o antigo Grupo Soma. Aqui a gente tem duas gigantes que se juntam para criar a maior casa de marcas, house branding, da América Latina no setor de vestuário. A gente está falando aqui de uma empresa enorme, que é dona de algumas das maiores marcas do país e atua em 4 verticais, abrangendo todo o mercado de vestuário. Então, desde shoes and bags, né, calçados e bolsas, vestuário feminino, vestuário básico e vestuário masculino. Aqui a gente tem marcas que só batendo o olho você sabe quais são e não é nenhuma marca pequena, não é algo embrionário. São quase 30 marcas de expressão e tamanho nacional, né? Então temos Arezzo, Schutz, Direitos para Operar Vans, Ana Capri, Farm, que é a joia da coroa e é a empresa que mais tem dado certo, Animale, temos a Hering na vertical básico e temos também a Reserva, né? E quando a gente pensa, parece que não tinha como isso tudo dar errado. A gente está falando aqui de muita empresa boa se juntando e quando tu coloca tudo no papel, você pensa que deveria sair algo muito bom daqui, né? E era o que
ambas as empresas também pensavam antes de se juntar. E aqui eu separei os motivos que foram mencionados lá na época da fusão para essas duas empresas se juntarem. Principalmente quando a gente fala de fusão, a gente fala de sinergias, né? Sinergias são coisas que se complementam e que a empresa consegue capturar após a fusão para gerar ganhos tanto na ponta da receita quanto em pontos de rentabilidade, geração de caixa. São complementos entre as empresas que possibilitam uma receita mais forte, uma melhora de margem. E tudo isso se resume a uma série de fatores. Toda fusão é norteada nessas capturas de sinergias. Mas aqui tinha muito mais coisa, justamente por ser algo muito grande. A gente tinha um dito portfólio complementar, enquanto a Arezzo era muito forte em shoes and bags, né, em calçados e bolsas, a gente tinha uma soma que era muito forte em vestuário, sobretudo vestuário básico com a Hering, então era um portfólio que se complementava. O que não tinha no grupo Soma, tinha no grupo Arezzo, e o que não tinha na Arezzo, tinha no grupo Soma. Quando tu faz isso, a expectativa é de criar um player muito dominante no setor, que abrange de ponta a ponta e que captura ganhos paralelos a tudo isso. Então, maior poder de barganha para a empresa conseguir mais negociações. A gente tem também uma eficiência comercial e cross-selling. Temos a aceleração do digital. E aqui algo é importante, né? Antes da fusão, o Grupo Soma vinha patinando, não tinham resultados tão bons. Mas a Arezzo, ela era sinônimo de qualidade, né? A gente via a Arezzo com resultados incríveis e o acionista majoritário, o Alexandre, lá da Arezzo, ele acreditava que ele poderia aplicar muita coisa desse expertise, tanto para melhorar o digital na Soma, quanto para melhorar a gestão de marcas e assim criar um player muito forte, fazendo com potencializando, no caso, né, tudo que tinha dentro da Soma. Além disso, a gente tinha a expansão internacional e eu posso dizer que a única coisa que funcionou até aqui foi a expansão internacional. E aí a gente realmente tem uma teoria muito bonita aqui envolvida, né, pessoal? O grande problema é que a teoria é uma e a prática é outra. Quando a gente fala de grandes fusões nos últimos anos, se tratam de processos muito complexos, envolvem diferentes culturas, operações em uma escala muito grande e difícil de compreender e colocar em um mesmo lugar, muitas pessoas, e é por isso que a gente vê a grande maioria das fusões aqui no Brasil não dando certo ou demorando muito para começar a gerar ganhos relevantes. E infelizmente, mesmo com essa teoria muito bonita no papel, na prática as coisas foram muito mais difíceis. E a gente teve uma destruição de valor desde a fusão de uma magnitude sem precedentes, né? O que acontece? Quando a gente olha lá para trás, 2021, aquela bolha pós-pandemia, juros próximo de zero, o Grupo Soma comprou a Hering por um valuation de 5,1 bilhões de reais. Hoje, todas as marcas, então essas quase 20, 30 marcas do Grupo Asas, valem menos do que o Grupo Soma pagou pela Hering. Então a Soma pagou 5,1 bi e hoje todas as marcas da Asas valem 4,3 bi juntas. É claro, aqui a gente está falando de um momento de mercado diferente, juros próximos de zero e de um péssimo negócio pela Soma. Para mim é um absurdo eles terem pago tão caro em um negócio que não é bom, depois a gente vai comentar mais sobre isso, como a Hering, mas também fica claro, né, que a gente tem aqui um grupo de marcas muito fortes, com marcas renomadas, um intangível envolvido, que estão sendo negociadas a preços muito baixos. Mas a gente tem que entender o porquê dessa precificação, né? Em que ponto que tudo começou a dar errado. Para a gente ter tamanha destruição, como vocês veem aqui na imagem, a gente não depende de somente uma coisinha que está fora do lugar, mas uma junção de fatores que prejudicaram o desempenho da Asas, né? Na verdade, a Asas ela passou por uma tempestade perfeita, se assim a gente pode falar. Primeiro, a gente tem uma piora de resultados, vou comentar mais à frente e embasar um pouco dessa piora. Segundo, algo típico das fusões entre grandes empresas que tem acontecido é uma dificuldade para capturar sinergias. Então, lembram de tudo isso que eu acabei de falar? A empresa está tendo dificuldade para transformar isso que estava no papel em resultados. E por último, e o mais importante, inclusive o que faz com que a empresa tenha essa última pernada de baixa e que inicia a tendência de baixa lá de trás, são problemas de governança, né? Por que problemas de governança são tão relevantes?
Governança faz referência nada mais, nada menos do que os executivos e as pessoas que vão cuidar do negócio por você quando você é acionista. Se as pessoas que estão tocando o negócio não tomam as decisões certas ou não têm um fit, um entendimento muito legal, tem um conflito interno, naturalmente, antes as coisas vão aparecer na governança para depois serem refletidas em resultados. Os resultados nada mais são do que a união do cenário econômico com as decisões tomadas pela gestão do negócio. Então, querendo ou não, tudo aqui está ligado com governança. Tanto a piora nos resultados, quanto a dificuldade em capturar sinergias. É claro, a gente não pode atribuir tudo a eles porque a gente está em um cenário econômico desafiador, de juros altos, mas boa parte a gente pode atrelar, tá bom, pessoal? E aí, o que acontece recentemente? O que fez essa última pernada de sexta-feira do pregão do dia 10, que fez a ação cair quase 11%? O Rui Kameyama, que era o CEO da vertical de vestuário da empresa, ele saiu da empresa. Então, depois de muito tempo ali dentro, ele vinha fazendo um bom trabalho e pega todo mundo de surpresa, um CEO saindo. No entanto, a gente está falando apenas de um CEO de uma única vertical, quando a gente tem dezenas de executivos envolvidos. Então, por que a saída dele gera um impacto tão grande? Porque a saída dele conta uma história referente a muito mais tempo e que muita gente não sabe, de uma longa lista de saídas. Vocês lembram que eu comentei que a Asas ela tem origem lá em 2024, em agosto de 2024. Então a empresa não tem nem 2 anos de existência. Mas quando a gente vai olhar aqui a lista de executivos que já saíram da empresa, ela é muito grande. A gente tem aqui 6 executivos muito relevantes que saíram dos seus cargos em um período de menos de 2 anos. Então não dá para a gente dizer que essa troca de cadeiras é uma coincidência. A gente tem primeiro o ex-CEO da Vivara, que veio para ser algo muito relevante na Asas, não ficando nem 120 dias no cargo e indo embora. Não estava dando resultado, não conseguia trabalhar, saiu fora. Depois o Rony, que é o fundador da reserva, que fez um trabalho excepcional na transformação da reserva e vinha atuando também na parte gerencial da Asas, principalmente na vertical em que a reserva está atribuída, também sai do cargo e só fica como acionista. Depois o Thiago Hering, que é da família fundadora da Hering, era CEO da unidade Base, também sai fora. Não bastando isso, a Luciana, que era CEO em Shoes, na época era só de sapatos, também sai fora. E aí o Sachete, que era o CFO, que é um dos cargos mais importantes da empresa, de todo o grupo, ele vai lá para preencher o buraco na vertical de bolsas e sapatos. E por último, agora a gente tem o Rui retomando toda essa tendência e saindo do cargo, né? Qual que é o problema? Esse conflito, ele não é coincidência, é porque parece que os gestores não estão se entendendo. E quando eu falo de gestores, eu falo aqui dos ex-acionistas majoritários do Grupo Arezzo, da Arezzo e do Grupo Soma. Então o Birman e o Jatari, eles não conseguiram desde o início ter um fit legal, eles não conseguiram se comunicar e parece que a cultura de negócios não fechou. E aí a empresa não tem uma comunicação, uma vertical do negócio não conversa com a outra, e quando a gente está falando de uma fusão, para capturar ganho, os negócios têm que conversar entre si. A gente não pode ter conflitos, tem que ser algo muito transparente para as empresas conversarem e conseguirem capturar o melhor que existe de sinergias. Senão é como se as empresas rodassem separadas, né? E a tendência de baixa, ela se inicia e antecede essas saídas muito lá atrás. 8 meses após a fundação, nem isso, a gente começou a ter rumores de que os dois acionistas mais relevantes, então o Jatari e o Birman, que eram os donos de Arezzo e Grupo Soma, estarem talvez negociando voltar atrás e que Arezzo voltasse a ser Arezzo e o Grupo Soma voltasse a ser Grupo Soma, porque não estava tendo um entendimento legal. Eram duas cabeças que não pensavam igual e as coisas não funcionavam, né? E aí é natural que em um cenário desses a gente tem essa movimentação, porque os executivos não conseguiam fazer esse trabalho, os resultados não apareciam, mas a fonte do problema estava mais acima pelo que parece, né? E aí com esses rumores, até sai aqui embaixo, vocês podem ver um fato relevante de que eles colocaram um fim em tudo isso e que estão fazendo um acordo para voltar a capturar as sinergias, pensar com a mesma cabeça, conversar mais. E a saída do Rui, ela acontece antes, a gente tem todas essas saídas, a gente tem esse fato que sai,
em que eles conversaram e fizeram uma reformulação para o negócio voltar a capturar sinergias. E aí o Rui Kameyama, alguns meses depois de tudo isso que aconteceu e que o mercado estava um pouco mais aliviado com a empresa, vai lá e sai fora. Então parece que tudo que foi falado não se resolveu. E o pior é o que sai na reportagem do Rui, né? Segundo fontes, o Rui era uma pessoa muito importante e ele era o único elo entre vamos falar aqui de dono da Arezzo e dono do Grupo Soma, tá? Ele era o único elo entre eles para conversar, porque eles não conversavam, não tinham muito contato, e o Rui tinha o papel de fazer essa troca de comunicação em vestuário. Isso já mostra o quão delicada segue a comunicação entre eles. Por fim, o Rui também tem falas dentro disso, que eu me refiro à reportagem aqui da Neofeed. O Rui, ele também, quando sai, tem fontes que dizem que ele sai por não estar conseguindo colocar em prática o que ele foi posto para colocar. Não estava conseguindo desenvolver o negócio e gerar mais resultados. Incomodado com isso, ele sai. E é uma reclamação que a gente teve em outros membros dessa longa lista. Então, o que me parece aqui é que todos os problemas que respaldam em resultados, além de ter uma causa econômica, a gente tem uma causa ligada à gestão, que não tem conseguido conversar, não tem conseguido aplicar as estratégias, e isso tem feito com que o negócio não caminhasse na direção certa, né? E aí a gente vai para resultados. Antes eu vou dar um resumo dos resultados e depois eu vou tentar comunicar para vocês o porquê que as coisas foram da forma que foram, de forma bem resumida. Aqui tem o ano de 2025 fechado, que foi o primeiro ano de Grupo Asas rodando 100%, e 2024 proporcional como se fosse Asas e Grupo Soma, né? Aqui a receita líquida ela cresce somente 2,2%, lucro bruto avança em mesma proporção com margem estável, o lucro operacional, o EBITDA, ele avança 5,8% com ganho de margem de 0,6 ponto percentual. EBIT ainda pior, cresce só 4,6% com margem 0,3 ponto percentual. E o grande problema para mim é aqui no lucro antes do imposto de renda, que é o lucro operacional, o EBIT, menos o resultado financeiro. Ele decaiu 16,5% na visão ano a ano. O lucro líquido sobe 30,5% por efeitos tributários não recorrentes. Então a gente não pode atribuir esse ganho de 30,5% a um desempenho operacional sólido, né? E o que aconteceu que fez com que os resultados fossem ruins? Vamos começar aqui por receita líquida, falando de cada um dos segmentos. A gente tem calçados e bolsas que está um pouco pressionado, tanto na venda para o cliente final, quanto na venda para o sell-in, que seria a franquia e multimarca. É um setor muito consolidado e que viu pressões na sua demanda, fazendo com que o setor não conseguisse crescer. A gente vê um vestuário feminino muito forte, carregando o crescimento nas costas, principalmente com farm. Então foi um setor que cresceu tanto no sell-in quanto no sell-out. Sell-in, venda para pessoa jurídica, sell-out, venda para pessoa física final, né? Então é o segmento destaque que seguiu mesmo em meio a tudo isso, indo muito bem. E por fim, a gente tem o vestuário masculino, que também foi bem, mas ele teve mais melhora em lucratividade do que em receita. É um setor que vinha crescendo, a empresa foi mais defensiva em promoções, então não cresceu tanto, mas teve um bom desempenho em lucratividade. E a grande pressão segue sendo aqui dessa aquisição horrível da Soma, né? Na verdade, a unidade Basic, ela foi muito mal, teve um crescimento de receita muito abaixo, principalmente porque o franqueado está muito estocado e a gente começa a ver um desempenho muito ruim do franqueado, mesmo com um desempenho até que positivo das vendas da Hering diretamente para o cliente final. Então, tu tem que fazer ajuste de sortimento, tu não tem venda praticamente para o teu cliente, tu tem até devolução de mercadoria. Então, no cenário, é um crescimento muito fraco, é um crescimento mais fraco do que as marcas entregavam quando elas estavam sozinhas, sem a fusão, né? Muitas vezes entregavam double digit, forte crescimento, e a gente observa quase que uma estagnação, um crescimento abaixo da inflação, que é um desempenho muito ruim pensando em tudo que se esperava com essa complementariedade de portfólios, né? O lucro operacional cresce 5,8%, a gente tem até algum captura de sinergias aqui na margem, 0,6 pontos percentuais, mas é algo muito baixo quando a gente pensa no potencial de captura de sinergias
que a gente consegue ver entre esses negócios. Talvez não seja 10%, 20% do potencial existente de captura. Então foi uma captura mais baixa, e quando a gente isola os últimos trimestres do ano e compara com os últimos trimestres de 2024, a empresa começou a ter uma margem estável, então parou de capturar sinergias nesse final de ano. E aí o pior de tudo é o lucro antes do imposto de renda, que com uma maior pressão no resultado financeiro, sobretudo pela maior taxa Selic, piora quase 20%. Então é uma fusão que não gerou valor nenhum nesse primeiro ano. E é por isso que o mercado bate tanto na empresa. Uma junção de três coisas: piora de resultados, dificuldade em capturar sinergias, que está atrelado a essa piora de resultados, e um problema de governança, que além de deixar o mercado mais desconfiado, contribui para afetar todas essas linhas, né, galera? Mas o que eu quero falar aqui? Tudo tem um valor. Até uma empresa ruim tem um valor, o que não é o caso da Asas, né? Se a gente pegar uma empresa que está quase quebrando, tem um valor existente. Não à toa a gente tem empresas na bolsa em recuperação judicial que tem um valor de mercado muito grande. E aqui a gente está falando de uma empresa boa, de uma empresa com algumas das melhores marcas do país, uma empresa que mesmo em um cenário ruim deu 550 milhões de lucro antes do imposto de renda, que gera seus quase 2 bilhões por ano de lucro operacional, tem geração de caixa positiva, tem uma dívida controlada. Então, apesar de tudo isso, apesar do momento ruim, dos catalisadores negativos no curto prazo, a gente tem que entender que o negócio não pode ser cotado a um preço incondizente com a sua realidade. Porque chega um momento que o mercado bate, e mesmo com tudo isso, com esses resultados não indo tão bem, vira uma tese deep value, né? Aquela tese que não precisa entregar quase nada mais do que entrega hoje, para ela valer muito mais do que ela vale hoje, né? Então é uma tese de deep value, valuation, que o Warren Buffett gosta muito, essa galera gosta muito. E aí vamos falar um pouquinho aqui de números, né? Hoje a Asas vale 4,3 bilhões. E quando a gente olha para as projeções do mercado, nós temos aqui um lucro de 758 milhões para 2026 e um lucro de 951 milhões projetado para 2027, né? Estamos falando aqui de um múltiplo de 5,7 vezes lucro para 2026 e de um múltiplo de 4,5 vezes lucro para 2027. Se a gente considera um cenário de estagnação do lucro e coloca uma geração de caixa um pouco abaixo do lucro por fatores contábeis, por fatores de competência, talvez a gente tenha uma tira ali, uma taxa interna de retorno de 15%, quem dirá. Mas a empresa não vai ficar estagnada, a empresa vai ter crescimento de inflação e a gente não pode esquecer, né, galera, de tudo isso daqui. As coisas não desapareceram, mesmo no cenário ruim. Tem muito espaço para a empresa, inclusive, quando a gente fala aqui de resultados, já está com uma série de iniciativas para melhora de receita líquida e ajuste de estoque, uma série de iniciativas para melhora no capital de giro, para captura de sinergias de margem, e a empresa praticamente não capturou nada, né? E a gente tem todos esses outros catalisadores adicionais que podem ser capturados. Então, mesmo que não capturem tudo que esperava na fusão, a gente tem hoje um valuation de 4,3 bi. E a gente deve ver sim, a minha visão e pelo que eu entendo da empresa, minha expectativa é de um lucro em expansão e de um ano de 2026 melhor do que foi 2025, que foi um ano bem negativo, sobretudo a partir do segundo semestre. Aqui em um cenário de consenso do mercado, projeção dos principais bancos e do sell side de casas de análise, a gente tem um lucro líquido de 758 milhões. Coloquemos que seja um pouco abaixo, que a empresa entregue 600 milhões nesse ano. Quando a gente olha para o intangível, de tudo que pode melhorar a longo prazo, o preço que a ação negocia hoje, considera as marcas que tem aí dentro, valor muito grande, potencial de expansão de diversas marcas, sobretudo em farm. Quando eu olho para a empresa, o que eu quero dizer para vocês é que me parece que nos preços atuais não tem muito para cair, tá? Então tem uma margem de segurança boa, eu não acho que a ação vá seguir despencando, eu acho que está mais próxima de um fundo, não acho que tenha mais muita coisa negativa para sair, hoje a empresa já é precificada ao pior cenário, e no momento que a empresa entrega talvez o que o consenso está pensando, ou até um pouco abaixo, tem espaço para a ação voltar a andar. Me parece que é aquele caso de muito a perder,
mas que também tem uma parcela, pouco a perder, mas com uma parcela que se as coisas começam a dar certo e saem um pouquinho, algum indício melhor do que o mercado esperava, tem muito para ganhar. Então, para mim, é uma tese assimétrica quando a gente olha para risco e retorno. A empresa nem precisa entregar o consenso do mercado. Se entregar 700, 650 milhões, para mim já é uma simetria positiva, pensando em potencial de captura a longo prazo de sinergias, marcas fortes e potencial de crescimento, e também o intangível envolvido no portfólio da empresa, com também potencial para tudo isso melhorar, né? Então, qual que é a minha conclusão para ações da Asas em todo o cenário? Curto prazo, a gente pode ter muita volatilidade, é um cenário desafiador e que pode ter pressão, né? Não acho que a ação vá cair muito, porque para mim está no fundo do poço, precificando o pior cenário existente, e é aí que para mim me interessa pontos de compra. Comprar enquanto está todo mundo desesperado e tentar vender quando o mercado dá uma acalmada e começa a olhar para números e não somente para ruídos e partes negativas de curto prazo. Então, embora eu não goste do que tem acontecido na governança, eu consigo enxergar esses números, um valor sim existente, um potencial para esses números melhorar e uma simetria positiva. Mas isso pensando no médio a longo prazo. Curto prazo tudo pode acontecer. Se você busca uma operação de curto prazo, não creio que seja para você. A gente precisa de graduais melhores, o mercado começando a enxergar os números, vendo que a empresa não vai quebrar, para aí sim tendo uma precificação mais favorável. Então, na minha visão hoje, sim, é uma posição que faz sentido ter em carteira. Eu não entraria muito pesado com 10, 15%, entraria levezinho lá com seus 5%, iria monitorando a situação do papel, vejo que vai melhorando a tendência, resultados começando a aparecer, o mercado esquecendo um pouco dessa questão de governança e dando mais indícios positivos, aí a gente poderia ir aumentando. Mas para mim me parece ser uma boa opção para compor carteira e que o mercado acabou exagerando na queda. Aquela comparação para mim do preço da Hering quando a Soma comprou para o preço de todo o grupo Asas, embora a Hering tenha sido cara, para mim dá um ponto final em tudo isso. E a minha visão para Asas basicamente é essa, né? Eu acho que é importante eu explicar tudo para conseguir chegar nessa parte em que eu equilibro valuation, riscos e potenciais que seguem existindo. Não é porque a empresa está em uma situação delicada que não existe nenhum potencial ali dentro. O vídeo de hoje era esse, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, importa muito para mim. Entre lá no grupo do WhatsApp, muito conteúdo legal rolando, e aproveita para conhecer o Acurso Investing Premium para mudar sua vida financeira. Bora ganhar dinheiro juntos, link está aqui embaixo. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo.